A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, maravilhosa e poderosa. Eu não gosto de falar da palavra de Deus assim, blusa sem manga, mas o calor está insuportável aqui. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de Mateus, que é um livro lindo, que só tem o melhor para ensinar a mim e a você. Hoje estamos no capítulo 15, do 1 ao 20. E o tema é: Jesus não se deixa levar por tradições. Né? A gente tem que respeitar as doutrinas que cada igreja tem, sim, com certeza. Tudo na vida tem que ter lei, tem que ter ordem. A Bíblia diz que Jesus, eu vim para cumprir a lei. Há uma diferença entre a doutrina e entre tradições, né? Nossos pastores respeitamos, cada um tem suas leis, respeitamos as doutrinas das igrejas, sim. Agora aqui se está falando de tradição, amém? Mateus 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lava as mãos quando comem pão? Claro que é natural a gente comer antes de almoçar, jantar, tomar café, lavar as mãos. Mas aqui o Senhor conhecia o coração. O Senhor conhecia o que eles valorizavam mais. O Senhor sabia qual era a intenção deles nisso, né? Porque eles queriam o tempo todo encontrar algo errado em Jesus. Nada melhor que diante dos seus seguidores, seus discípulos. Mas também o Senhor sabia que eles iam muito por tradições. Isso é um ensinamento. Isso é uma orientação para mim e para você hoje. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? O que eu acho interessante de Jesus, ele é fantástico, ele responde com outra pergunta, né? Ele: por que vocês também? Porque uma pessoa inteligente, ela pergunta, uma pessoa faz uma pergunta que não é boa, então você responde com outra pergunta. Foi exatamente o que Jesus fez. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldiz ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Porque pai e mãe é coisa sagrada. Temos que respeitar. Não tenho mais. Mas entendi muita coisa depois comecei a ler a Bíblia, me entregar a Jesus. Porque foi Ele que me chamou. Não fui eu que fui. Porque a gente somos falhos. A gente não vai se não for o Senhor. Se não for a grandeza dEle. E Ele estava já dizendo ali: olha, tem que honrar pai e mãe. Então Ele sabia. Jesus sabia porque estava dizendo isso a eles. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe e oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Desobrigado fica. Esse não honrará, de modo algum, nem a seu pai, nem a sua mãe. O Senhor estava dizendo que eles iam pelas tradições, mas eles não honravam pai e mãe como se manda a palavra. Porque tradições, muitas vezes, a gente faz todo tipo de trabalho na casa de Deus, trabalhamos na obra, né? Ficamos naquele ativismo, andamos como crente, mas não passa de uma tradição. E era isso que Jesus queria ensinar a eles e orientar a mim e a você hoje. Assim invalidaste pela vossa tradição um mandamento de Deus. Quer dizer, uma coisa que inválida é uma coisa que a gente anula. E ele estava anulando pelas tradições. Ele não estava agindo corretamente nas atitudes como servo e serva, mas só queria saber de tradições. E o Senhor não se deixa levar por tradições, nem naquela época, nem hoje, porque Ele não muda. Hipócrita, essa palavra é forte, mas foi Jesus que falou. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja como é bom andar na palavra. O Senhor falou do Antigo Testamento quando Isaías disse isso. E muitas vezes a gente é assim, a gente fala de lábios, mas o nosso coração está distante do Senhor. Por quê? Porque a gente não honra, porque a gente não obedece. A gente fica só em tradições. E isso é perigoso.
mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. O Senhor quer dizer, é em vão vocês me adorar. É em vão você estar na minha casa se vocês vão só pelas tradições. Isso é ordem de homem, não é minha. Chamando a si a multidão, disse, ouve e entende. Veja, o Senhor aproveitou aquela pergunta, aquela insinuação deles, né, dizendo que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, para falar a todos. O que contamina um homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina um homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram, sabe, que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Aos discípulos disse, olha, Senhor, os fariseus estão ouvindo o que o Senhor está falando e se escandalizaram. E às vezes as pessoas se escandalizam. Está há anos na igreja, está fazendo a vontade do Senhor, mas nem a Bíblia lê para entender ela na íntegra. Mas não está fugindo da aparência do mal, não está amando, não está respeitando, não está perdoando. Se torna uma tradição tudo que faz. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantar será arrancada. Eu e você somos uma planta, a gente veio do pó, né? Somos terra. E viramos na presença do Senhor, o quê? Viramos uma planta. E essa planta tem que dar fruto, porque senão será arrancada. Foi o próprio Jesus que disse. Deixa-os, são cegos condutores de cego. Ora, um cego guia outro cego. Ambos cairão na cova. Jesus estava dizendo aos discípulos, e diz a mim e a você, que naquela época os escribas, os fariseus eram cegos. Estava guiando outros cegos, os conceitos deles, com as tradições deles. E eu e você não podemos estar assim cega para a palavra. A gente tem que usar da verdade, viver na verdade e falar a verdade. Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos essa parábola. Pedro agiu certo. Ele quis explicação. E veja o que Jesus falou para ele e fala para mim e para você. Jesus, porém, disse, até mesmo vós ainda não entendeis, porque eles andavam com Jesus, né? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Chega uma hora que a gente tira, não é verdade? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. O que sai da nossa boca vem do coração. É isso que contamina. É isso que não glorifica ao Senhor. É isso que se torna tradição e pecado. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicações, furto, falso testemunho e blasfêmia. Vamos vigiar? São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então vamos vigiar, vamos aprender com a palavra para ter transformação, para não andar em tradição, porque servindo a Deus, entendendo a palavra e agindo como servo e serva, lutando para cada dia melhorar, é isso que agrada ao Senhor e é o que é certo. A paz do Senhor.